Você já reparou que algumas pessoas simplesmente travam quando entram num lugar cheio? Às vezes é um shopping, uma festa, um restaurante barulhento e, de repente, o corpo inteiro começa a pedir para ir embora. Se isso acontece com você, fica aqui comigo. Porque não é frescura, não. Não é exagero e muito menos coisa da sua cabeça. Na verdade, existe uma explicação psicológica muito precisa e eu quero te mostrar agora. E no final, eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido antes, mas que muita gente como você precisava escutar há muito tempo. Pessoas que odeiam lugares cheios não odeiam necessariamente pessoas. Não é isso. O que elas odeiam é a sobrecarga. Imagine isso. Você entra num ambiente cheio. Antes mesmo de perceber conscientemente, o seu cérebro já está escaneando tudo. As vozes, o ambiente, a movimentação, os estímulos visuais, o cheiro, a música, as conversas paralelas, tudo ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, esse escaneamento acontece numa intensidade muito maior. É como ter o volume do mundo sempre um pouco mais alto do que deveria. Se você se identificou com isso, bem-vindo. Você faz parte de um grupo muito mais comum do que imagina. A psicologia chama isso de hipersensibilidade sensorial ou alta responsividade emocional. Segundo estudos de Elaine Aron, autora de The Highly Sensitive Person, cerca de 20% das pessoas têm um sistema nervoso mais reativo. Isso não significa fraqueza. Significa profundidade. Enquanto a maioria das pessoas entra no ambiente e liga o modo automático, quem tem esse tipo de sensibilidade vive tudo de forma muito mais intensa. E intensidade cansa. Por isso, lugares cheios drenam energia tão rápido. Mas existe um segundo ponto, e talvez seja o mais importante. Pessoas que odeiam lugares cheios normalmente cresceram sendo chamadas de tímidas, esquisitas, antissociais ou até dramáticas. E o problema é que depois de ouvir isso tantas vezes, essas pessoas começam a acreditar que tem algo errado com elas. Começam a se forçar a estar em ambientes que machucam, começam a se culpar por sentir desconforto, e aí, o que era apenas sensorial vira emocional. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você. Quantas vezes você já entrou num lugar cheio e em menos de 3 minutos começou a pensar numa desculpa para ir embora? Quantas vezes você já ficou olhando para o relógio, esperando uma oportunidade para sair sem parecer rude? E quantas vezes você fingiu estar bem, quando na verdade seu peito estava apertado, sua respiração estava curta e seu cérebro só queria silêncio? Eu sei que você já passou por isso. Dá para ver só pela forma como você continua aqui me ouvindo. E eu quero que você entenda uma coisa agora. Você não é estranho. Você não é difícil. Você não é socialmente errado. Você é alguém que sente demais e percebe as coisas mais do que os outros percebem. E isso não te faz inferior. Te faz consciente. As pessoas que odeiam lugares cheios não estão quebradas. Elas estão saturadas. Pessoas assim têm um nível de profundidade maior. Elas percebem microexpressões, tons de voz, intenções, atmosferas. Elas sentem energia e sentem quando a energia está pesada. E sabe o que é mais curioso? Pessoas com essa sensibilidade são normalmente as mais empáticas, as mais observadoras, as mais criativas, as que mais dão atenção aos detalhes e as que mais percebem o que ninguém mais nota.
É por isso que lugares cheios doem, porque você percebe o que outros ignoram. Algumas pessoas evitam lugares cheios por causa da sensação física, outras por causa da sensação emocional. Mas existe um grupo menor, que evita por causa de uma memória. Talvez uma experiência ruim no passado, um ataque de pânico, um constrangimento, uma sensação de abandono, uma ausência de proteção. E o cérebro faz aquilo que é treinado para fazer, evitar o que machuca. Mas isso também não te define. É apenas o seu sistema emocional tentando manter você seguro, do jeito que ele aprendeu. Agora, eu quero que você preste atenção nisso, porque é aqui que muita gente erra. O mundo faz parecer que todo mundo ama festas lotadas, que todo mundo gosta de aglomeração, que todo mundo fica bem em ambientes barulhentos. Mas isso é mentira. Existe muita gente como você. Gente que se sente drenada depois de 20 minutos numa festa. Gente que perde energia quando entra num shopping. Gente que prefere um canto quieto a uma multidão. Gente que finge estar confortável, mas internamente está em alerta. E essas pessoas, elas se encontram. Mesmo que você não veja, elas existem. E agora, você está ouvindo a voz de alguém te dizendo isso claramente. Você não está sozinho. A solução para quem odeia lugares cheios não é forçar-se a gostar. Isso não funciona. A verdadeira solução é entender que seu cérebro funciona diferente, seu sistema sensorial é mais sensível, seu emocional é mais profundo, seu corpo precisa de espaços seguros, você tem limites, e tudo bem ter limites. E quando você entende isso, você para de lutar contra você mesmo e começa a respeitar o que sente. E respeitar o que sente é uma forma de liberdade. Então, se você é uma pessoa que odeia lugares cheios, olha aqui para mim um segundo. Você não é um problema. Você não é incompleto. Seu jeito não é defeito. Seu cérebro apenas escolheu prioridade. Paz ao invés de ruído. Calma ao invés de caos. Profundidade ao invés de excesso. E se você sente isso tão forte, é porque existe algo aí dentro. Algo que merece ser protegido. E você não precisa se envergonhar disso. Nunca mais. Eu tô aqui te dizendo isso porque alguém precisava te dizer.